Senhor, fonte de veraz guarida, balsamiza-nos as feridas, auridas em tortuosos proceder. Liberta-nos da escravidão dos ciclos restritos, equaliza-nos a acústica dos ouvidos, para ruídos não reter. Dilata-nos a percepção da vida, ainda enevoada de paixão corrosiva e acorrentada ao sono da ilusão. Fecunda-nos o solo interior com a sementeira do amor que laureia teu coração. Desperta-nos para a benevolência com as luzes da paciência, fraternidade e união. Ampara-nos a fragilidade, direciona-nos à caridade, livra-nos das garras da ingratidão. Oferta-nos tuas mãos compassivas, em santificadas carícias, no teu aconchegante regaço. Guia-nos os pés às veredas do bem, e manta-nos aos benfeitores do além, contamina-nos com a energia desse enlaço. Reveste-nos o fragilizado coração com as energias salutares da oração, robustecendo-nos à resistência. Dá-nos o adubo generoso do trabalho, para vencermos as sarças e o malho que aniquilam a lavra da consciência. Alenta-nos, Senhor, a eleger os desígnios soberanos que emanam de ti como metas e planos. Olá, boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Com muita alegria, muita responsabilidade também, que aceitamos o convite dos nossos irmãos do grupo Seara Espírita Redenção, para refletirmos um pouco sobre a nossa abençoada e amada doutrina espírita. Para a reflexão desse momento de hoje, utilizaremos o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 5 a o item 7, onde fala da terceira revelação. Vamos tentar entender de uma forma não muito didática, mas tentando extrair dos ensinamentos de forma um pouco mais tranquila, transparente e simples, se possível for. E eu peço à espiritualidade que me utilize apenas como um instrumento para levar a todos que estão nos assistindo, para que a gente não se conecte apenas através da internet, mas especialmente os nossos corações, as nossas mentes, que elas possam se conectar e que recebamos juntamente essa energia maravilhosa que chega até nós nesse instante. Antes de iniciar o assunto propriamente dito, eu me lembrei, quando eu estava estudando mais uma vez esses ensinamentos, me lembrei de uma passagem de Leandro Carnal, uma palestra, de Leandro Carnal, para quem não sabe, escritor, historiador, palestrante, uma mente extremamente privilegiada, bastante intelectualizada e inclusive declaradamente ateu. Ele mencionou em uma de suas palavras que não existe registro na história, na sociedade do mundo, a sociedade 100% ateísta. E eu achei interessante isso, e tem a ver com o que vamos falar, porque antes de dizermos todo o contexto histórico que é necessário voltarmos lá no passado, trazendo a figura de Moisés,
e até chegar ao Espiritismo no século XIX, em meados do século XIX. Antes disso, porém, é importante pensarmos do nosso contexto histórico enquanto sociedade. Os registros históricos nos mostram que, desde os primórdios de nossa história, as civilizações ainda rudimentares, com a mente ainda bastante rudimentar, já adoravam o sobrenatural, adoravam os deuses da natureza, do mar, da lua, do sol. E isso deixa entender fortemente que essa busca pelo sobrenatural, pelo divino, ela está inserida em nossa constituição espiritual, na nossa formação, enquanto espírito eterno, e no corpo físico, evidentemente, isso também se revela. Então, de fato, a fala de Karnal, quando diz que não existe uma sociedade, no registro histórico, não existe uma sociedade 100% ateísta, nós temos a certeza que isso é verdadeiro. Então, trazendo todo esse contexto para melhor entendimento do presente, o que é necessário fazermos algumas pinceladas na história, nós vamos buscar então, lá nos 1600 anos antes de Cristo, a figura de Moisés, que, conforme conta a história bíblica, libertou o povo hebreu da escravidão do Egito. Moisés, na nossa compreensão, nós entendemos que ele foi um médium, um líder nato, com a capacidade incrível de liderar, e nós vamos entender, inclusive, que ele foi um excelente legislador. Ele foi utilizado pela espiritualidade, pela vontade divina, por Deus, para que fosse revelado os 10 mandamentos. Nascia ali, conforme entendemos, a primeira religião oficialmente monoteísta, que até então o politeísmo dominava talvez todo o globo terrestre ainda, Mas naquele momento, através de Moisés, os 10 mandamentos, a revelação de Deus, onde Moisés conseguiu liderar o povo hebreu, surgindo ali o judaísmo, e nesse direcionamento, conduzido pela liderança daquele ser espetacular, um líder nato, um legislador nato, porque ele utilizou não somente os 10 mandamentos, mas ele também desenvolveu leis civis. Olha que fantástico! 1600 anos antes de Cristo. Cristo esteve aqui há mais de 2000 anos atrás. Então isso se revela em nossa sociedade há mais de 3.600 anos atrás, aproximadamente. E isso é muito bom entendermos, para entendermos o contexto atual. Para a doutrina espírita, para nós espírita, essa foi a primeira revelação da lei de Deus, a primeira revelação da lei de amor. Além dos 10 mandamentos, conforme eu já disse, Moisés desenvolveu as leis civis, extremamente rigorosas e necessárias, porque nós ainda tínhamos também ímpetos que eram necessários temermos determinadas reações frente às nossas ações. Temíamos o próprio Deus, um Deus muito rigoroso, temíamos a lei de Moisés. Então isso era necessário para a época. E entendíamos ali um Deus de justiça, um Deus com a mão pesada. Até que, quando no avançar do tempo, estamos trazendo aí a evolução histórica, vamos fazer de forma um pouco mais simplificada, mas para melhor entendimento, e também se faz necessário em decorrência do tempo, surgiu então a figura de Jesus. E Jesus deixa bem claro durante a sua passagem que ele não veio combater a lei. Jesus se torna, naquele momento, se mostra, de fato, corrigindo a fala, a personificação do amor, da bondade e da caridade. Em um mundo ainda perdido, embora já com uma religião monoteísta dominante, ainda existiam grupos
de pessoas que acreditavam em variados deuses, naquele contexto onde Jesus surgiu, ali no Império Romano dominante, com todas as suas arbitrariedades, sua mão pesada do Estado. Era uma confusão um pouco generalizada e uma sociedade ainda muito iniciante nas questões morais, que não se ouvia falar em amor, ouvia-se falar em justiça. As regras do judaísmo dominante, com os 10 mandamentos da lei Torá, mas também as leis civis que ainda predominavam naquela sociedade. Jesus veio então dar uma nova interpretação. Jesus não veio combater a lei, conforme ele mesmo disse. Porém, Jesus plantou a semente. Olha que magnífico. A nossa mente ainda bastante rudimentar naquele período, Jesus falou-nos por parábolas muitas coisas que naquela época não compreendíamos. E no curso dos séculos, no avançar da evolução humana, entre aspas, porque essa evolução ela foi muito vagarosa e infelizmente ainda permanece, um tanto quanto devagar, se podemos assim afirmar. Mas no curso dessa jornada, Jesus deixou a semente plantada, exemplificou, não escreveu uma única palavra, mas deixou os seus discípulos. Somente no avançado tempo, com 300 anos após, com o imperador na época, Constantino, salvo engano, deixa eu tentar me lembrar, exatamente, 313, Constantino, ele autorizou o culto ao cristianismo, já deu uma liberdade maior. E em 390, já também no avançado tempo, surgiu o catolicismo, que traduzindo de forma simples é universalidade ou a religião universal, e passa a ser oficializada como a religião oficial, né, do poder romano. Surge aí o clero, onde também tinha uma importância muito grande na coordenação da sociedade. Então, quando Roma percebeu que estava perdendo o poder bélico, ele trouxe o cristianismo à tona. Falou, mas que poder maravilhoso é esse? E tem 300 anos que está entre nós e não se acaba. Vamos trazê-los para junto a nós e vamos comandar a sociedade. Infelizmente, nesse contexto, nós entendemos hoje que muita informação, muito exemplo, muita verdade de Jesus passou a ser deturpado, condicionada à nossa vulgaridade, ao nosso exclusivismo, ao nosso egoísmo. Surgiram-se alguns dogmas que foram alimentados durante séculos e séculos. Desviando um pouco do curso do cristianismo, antes de chegarmos ao momento da doutrina espírita, lembremos que Moisés foi a primeira revelação, Jesus a segunda revelação na sua personificação de amor e bondade. Essas informações são trazidas pela nossa santa doutrina espírita. Porém, vamos desviar um pouquinho do caminho e vamos encontrar no século VI o surgimento do islamismo através de Maomé, também de forma inspirada, conforme conta a história. Acreditamos que uma mediunidade de espíritos ou um conjunto de espíritos, não vamos aqui entrar no mérito de questão moral ou não compete a nós, não temos autoridade moral para isso, mas não podemos passar pelo curso da história sem mencionar os nossos irmãos muçulmanos, que são os praticantes do islamismo, que foi inspirado por Maomé. Olha que fantástica a nossa história. Porém, meus irmãos, veja bem, judaísmo queria o exclusivismo da verdade. Sejamos coerentes. Surgiu o cristianismo, judaico-cristão, porque a raiz está lá no judaísmo. Surge Jesus para reformular as vontades de Deus, os 10 mandamentos. A história é linda. O que estraga na história, as suas confusões, é o nosso egoísmo no curso do século, que buscamos no exclusivismo e deturpamos o cristianismo. Na sua essência, se tirarmos os dogmas dominantes ou o sectarismo religioso,
que nos dominou durante tantos anos, a essência do que Jesus nos trouxe, seus exemplos, ela permanece intacta. É maravilhoso entendermos esse processo. Nesse caminho surgem outros segmentos religiosos que hoje é uma das maiores religiões do mundo, que é o islamismo. Eles têm um entendimento diferente porque não entendem Jesus como o grande salvador da humanidade. Mas eles têm um Deus único que eles chamam de Alá, onde todos somos filhos de Deus. E é um direito deles. Até faço um paralelo para aqueles que entendem, quando se ouve falar em Estado Islâmico, que todo muçulmano tem aquele comportamento, como traz a mídia, em decorrência dessas violências praticadas pelo Estado Islâmico, aquilo ali é apenas uma pequena ramificação do islamismo. Nossos irmãos merecem o nosso respeito. Seres desviados como esses do Estado Islâmico pode acontecer em qualquer situação, infelizmente em qualquer religião. Estamos buscando o exclusivismo no curso da história. A minha religião é a que salva. Veja bem, é importante refletirmos sobre isso. E a sociedade continua caminhando, o mundo não para, o mundo é dinâmico e tudo vai evoluindo. Quando buscamos no Evangelho referente a muitas moradas na casa de meu pai, a evolução dos mundos ou a progressão dos mundos, nós vamos entender que o mundo não para de evoluir, ele é dinâmico. E dinâmico tem que ser também a nossa evolução. Não podemos estacionar, não retornamos, às vezes sim estacionamos momentaneamente, mas sempre com o objetivo de seguir adiante. E o que faz com que permaneçamos em sofrimento por séculos e séculos da nossa existência é a nossa teimosia, o nosso egoísmo. Busquemos um dos ensinamentos de Jesus quando fala: reconciliai com os vossos irmãos enquanto estáis a caminho, ou permanecerá trancafiado eternamente. Veja que passagem, de forma alegórica, porque como ficaremos presos eternamente em uma prisão, no mundo material, se um dia morreremos? E o Espírito sai. Aí já começa a surgir o entendimento da própria doutrina, que vamos entender logo mais adiante, que é o processo reencarnatório. Porque enquanto insistirmos em nossos erros, permaneceremos na estrada evolutiva com a obrigação de seguirmos reencarnando em um mundo de evolução e prova. O mundo evolui, sem sombra de dúvidas, mas se acelerarmos o processo evolutivo nosso, poderemos habitar com mais rapidez, podemos nos expressar dessa forma, um mundo regenerado, o que a Terra um dia se tornará. E aqueles que não evoluírem moralmente, insistirem em teimosia, serão convidados para se retirar. Tenho a curiosidade de ler Exilados de Capela, para melhor entendimento desse parêntese que eu falo. Então, falando ainda e retornando ao nosso foco, na evolução da nossa história e o aspecto religioso da nossa sociedade, lá no século XVI, nós vamos nos deparar com a Revolução Luterana, onde Martinho Lutero ele passa a questionar o propósito da Igreja Católica, os seus dogmas, e de forma sistemática tudo aquilo que a Igreja, ou a maioria das coisas que a Igreja praticava. Nasce naquele momento histórico a Revolução Luterana, o protestantismo. Questiona-se, vamos voltar novamente lá no passado, o judaísmo através de Moisés, cristianismo, nasce ali o segmento judaico-cristão, porque a raiz ainda está nos ensinamentos de Deus através de Moisés. Nasce Jesus no curso da nossa história para nos dar um novo entendimento de tudo aquilo que era dito através de Moisés, exemplificando o amor. É importante que sempre falemos assim, para lembrarmos da magnífica imagem do nosso Mestre, a personificação do amor e da bondade.
E aí surge lá no século XVI alguém que questiona tudo aquilo que a igreja traz como verdade, ou quase tudo, dizendo que algo está errado, algo que não está correto, algo que não se compreende, e passa a questionar, surgindo a reforma luterana. Para o entendimento nosso, veja bem, eu falei do exclusivismo, que cada religião busca o exclusivismo da verdade. A verdade é minha. Fora da minha religião não há salvação. Olha como somos, em termos, bastante ignorantes. Não ouvimos com atenção. Não nos inserimos naquilo que Jesus disse e exemplificou. Se pegarmos as parábolas do Mestre e nos colocarmos ali, como se ali estivéssemos, tudo aquilo que foi dito serve para nós. Vejam a parábola do bom samaritano, que coisa magnífica, é uma das parábolas que eu mais adoro, porque Jesus, ele não fala propriamente, somente sobre a prática da caridade ou da verdadeira caridade, quando fala do bom samaritano. Ele está falando ali naquele momento para religiosos do judaísmo, sacerdotes do judaísmo, respondendo a perguntas extremamente capciosas, quando ele relata sobre o samaritano, que, diga-se de passagem, eram povos que eram segregados pelos irmãos judeus da época, e aí Jesus usa um samaritano para colocar o dedo na ferida da hipocrisia religiosa. Aquilo é maravilhoso, e nós não entendemos esse recado. No avançar do tempo, vamos nos deparar com papas, bispos, padres, líderes do judaísmo, pastores evangélicos, oradores espíritas, que não entenderam a verdadeira essência, o verdadeiro recado. Bastava para nós que queremos seguir esse papel que aqui estou falando, entendermos quanto a mensagem trazida pelo bom samaritano. Não sejamos hipócritas. É necessário que a nossa fala esteja em concordância com aquilo que fazemos, porque não pode haver contradição dos ensinamentos cristãos. Se sou Cristo, se sou adorador e admirador de Cristo, tentemos, de alguma forma, nos espelhar nele. É claro que não é uma jornada fácil, mas é necessário tentarmos. E dessa forma, meus irmãos, voltando ainda no tempo, quando houve a reforma luterana, e aí eu trago para o momento atual, só hoje no Brasil, segundo o último dado que eu tive acesso, eu não sei se isso está atualizado, existem mais de 500 segmentos evangélicos. Saído da estrutura da Igreja Católica, passou-se a questionar esses procedimentos através do Lutero e os outros seguidores. Hoje existe mais de 500. Infelizmente, cada um deles busca, na maioria das vezes, a exclusividade da verdade, trazendo os irmãos e dizendo: fora da minha igreja não há salvação. Aí surge então uma luz lá no horizonte. Em meados do século XIX, começa a haver uma movimentação na Europa, mais propriamente na França, embora tenha citações também nos Estados Unidos através das irmãs Fox, mas um evento que passa a se tornar um evento social na França, as famosas mesas girantes. Que fenômeno é esse? E ali naquele contexto existia um quase sábio, ou, como eu adoro bastante e respeito, eu vou mencionar como um sábio mesmo, que era Kardec. Ele não se conteve com as informações apenas trazidas. Ele passou a querer entender o que eram aquelas mesas girantes. Ele entendeu que através daquele fenômeno existia uma condução inteligente. Percebeu então que existiam espíritos desligados do corpo que estavam ali naqueles ambientes. E aí ele passou a trabalhar arduamente em busca de informações, catalogando mensagem trazida de outros locais através de variados médiuns,
E aqui eu estou resumindo bastante o evento da doutrina espírita. E destaco, nesse momento eu já entro na terceira revelação, quando Jesus lá atrás mencionou que chegaria o tempo em que ele seria melhor compreendido, que é o cristianismo redivivo, o surgimento da doutrina espírita, que também não veio combater o cristianismo, ao contrário, veio dar também, como Jesus fez com os 10 mandamentos, a lei de amor, a lei de Deus, de Moisés, dar uma nova compreensão. O Espiritismo também veio dar um novo entendimento do cristianismo. Situações que até então nós tínhamos o véu da dúvida sobre os nossos rostos e coisas que não compreendiam, especialmente porque as moradas na casa de meu pai, ficaremos trancafiados eternamente enquanto não pagarmos o último ceitil. Em vários momentos das passagens de Jesus, ele falava na vida futura, meu reino não é deste mundo. Então ali naquele contexto, enquanto aqui ele esteve, não compreendíamos nada. E no surgimento de várias religiões, e aqui eu só falo no mundo ocidental, vocês observaram que eu não citei o budismo, que também tem um aspecto espiritual muito forte, bom de se compreender e de se seguir, quem deseja. E tem também outras e outras religiões, inclusive politeísta ainda hoje, saindo do mundo ocidental. Nós percebemos que a nossa sociedade, como eu disse lá no início, mesmo com as nossas mentes rudimentares, nós queríamos acreditar e entender o que estava acima de nós. E aí buscávamos de variadas formas essa compreensão. Quando surgiram os líderes, Moisés, Jesus, personificação de amor, aí veio a reforma luterana, veio o islamismo antes disso. Só que a doutrina, apesar da figura de Moisés, extremamente importante porque codificou, organizou e nos ofereceu os livros da doutrina espírita, Moisés não foi... Nós não seguimos o Moisés como o exemplo da doutrina. Eu estou tentando buscar palavras nesse sentido. O que eu quero dizer é que a doutrina é dos espíritos, ela não é personificada em uma única pessoa. Kardec foi extremamente importante, mas entendemos hoje que se ele não tivesse aceitado o encargo, que foi trabalhoso, a espiritualidade encontraria outro. E aí temos a maravilhosa doutrina para nos explicar as injustiças sociais. E a principal bandeira da doutrina é trabalharmos a nossa questão moral. Ninguém vai nos dizer, e se já disseram, corrija, fora do Espiritismo não há salvação. A doutrina não quer a exclusividade da verdade. A doutrina não vai dizer para todos que venham até mim que será salvo. Porque, na verdade, essa salvação ela está dentro de cada um, no sentido de nos comportarmos melhor e entendermos a mensagem de Jesus. Porque toda a doutrina é alicerçada nos ensinamentos de Cristo. Essa é a terceira revelação, conforme compreendemos. O cristianismo redivivo. Quando vemos pessoas, até muitos intelectuais, questionar várias situações da vida social, da injustiça social, por exemplo, irmãos que nascem com deficiências incuráveis, físicas ou mentais, quando vemos desastres ceifar a vida de muitas pessoas de forma até coletiva, como temos acompanhado no curso da história, a gente passa a questionar até a existência de Deus, né? Que Deus é esse? Que Deus é injusto? Aí o Espiritismo vem e nos explica. Deus é a inteligência primária de todas as coisas. Mas nós, conforme diz os Espíritos, ainda não temos a mente tão aberta ou trabalhada no sentido de entendermos a verdadeira essência de Deus. Inteligência suprema de todas as coisas e causa primária.
inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Essa é a questão. Então Deus é todo amor e bondade. E se nós sairmos um pouquinho que seja dessa linha, dessa lei de Deus, essa lei de amor, vamos demorar muito mais tempo em um mundo de expiação e prova. Reforço, leiam Exilados de Capela para melhor entendimento. Porque se não acompanharmos a evolução do mundo, que como eu falei é dinâmica, e ele evolui sim, é científico, é comprovado que aqui antes foi habitado pelos dinossauros, pelos Homo sapiens, pelos neandertais antes dos Homo sapiens, e assim por diante. Hoje chegamos a nós com a capacidade intelectual mais desenvolvida, a ciência e a tecnologia evoluindo cada vez mais. Então o mundo é dinâmico, mas não evolui só no aspecto físico circunscrito ao materialismo do mundo, mas é necessário que evolua moralmente, e essa é a nossa obrigação. E aí, se não acompanharmos essa evolução, seremos convidados a nos retirar, onde vamos habitar novamente no mundo de expiação e prova. Então cabe a nós, essa é a pergunta, cabe a nós então decidirmos o nosso futuro. Olha que maravilha. E aí eu busco na lembrança uma mensagem atribuída a Bezerra, isso eu falo em várias palestras minhas, que o espírita, ele não tem autoridade, não tem o direito de aumentar a fila do desalento, porque o mundo hoje nos parece mostrar um sofrimento maior, embora não seja propriamente verdade nesse sentido. Mas a dor está aí, está batendo a nossa porta. Olha a pandemia, olha a guerra agora na Europa, com a Rússia e a Ucrânia. Porém, o espírita, ele entende a causa das aflições. O espírita entende de onde que ele veio, por que estamos aqui e para onde vamos. Por isso que essa mensagem ela é muito verdadeira. Que não temos o direito de aumentar a fila do desalento. Sofremos, evidentemente. Choramos muitas vezes. Mas percebemos que temos condições de seguirmos, ainda que com os pés sangrando, mas rumo ao futuro. Olha que maravilha chegarmos ao final de nossa jornada, olharmos para trás, sabendo que vamos retornar para o plano espiritual, para a nossa erraticidade, e vermos tudo aquilo que vencemos, de preferência com resignação, com respeito àquilo que não podemos mudar. Mudemos aquilo que for capaz para melhor, mas mudemos principalmente o nosso interior, para sermos melhores em nós e com os nossos irmãos. Meus irmãos, muito obrigado por estarmos juntos neste momento. Mais uma vez eu agradeço a coordenação e a espiritualidade e encerro a nossa fala do dia. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração. Que Jesus esteja conosco. Prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade do encontro dessa noite. Senhor Jesus, nós sabemos que as dificuldades são inevitáveis nesse estágio de evolução em que nos encontramos. Por isso, nós queremos te pedir forças para não fugir delas, e sim coragem para enfrentá-las. Nós vos pedimos ajuda para transformar cada problema, simples ou grave, em um exercício positivo para a nossa evolução. Que cada aflição seja um teste divino para nos indicar o caminho da verdade e infinita felicidade. Nós te agradecemos, Senhor, por nos encaminhar diariamente a cada rumo necessário em nosso processo evolutivo. E que nessa noite, Senhor, ao fecharmos os nossos olhos da matéria para o repouso necessário, nós possamos ser conduzidos em fraternidade pela espiritualidade para a continuidade deste tratamento que foi iniciado na palestra nessa noite. Que além de reparador, Senhor,
o nosso sono possa ser de aprendizagem e de agradecimento pela oportunidade da vida. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.